vai fazer uma transmissão pelo YouTube. Exato. Você vai mandar o link pelo... Começou a transmissão. É um vídeo. Não, você vai estar gravando, você vai comentar tudo assim. Depois eu vou cortar o vídeo. Só um pouquinho. Você vai ouvir o coral cantar? Vai ter coral? Vai. Legal. Coral eu acho que é das crianças. Você vai cantar? Sim. Sim. Legal. Vai ser agora, né? Sim. Já assinou o vídeo? Ainda não. Vai lá. Alguém pediu pra você arrumar isso aqui? Só um pouquinho, papai. Eu já vou lá. Quem foi que ele pediu pra arrumar? E só mexe se as pessoas pedirem. Papai, sabe por que eu tô fazendo uma transmissão ao vivo aqui? O senhor tá sendo visto aqui. O senhor tá sendo ouvido. Só que depois eu vou cortar o vídeo. Mas de quem é o celular? É do pai do Amin. Você pediu? Sim, pedi. Filho, deixa pra lá isso. Espera só um pouquinho, pai. Tem que tu sentasse lá. Eu vou lá cantar daqui a pouquinho, depois eu vou fazer a assinatura. Mamãe, você tá preocupado que você tá mexendo no celular. Tem que tu sentasse Você lá. tá vendo aí? Assinar e pegar a fichinha ali. Ah, Aí tu senta lá, tá bom? mas eu preciso continuar arrumando. Eu nem percebi, pai. Desculpa.
Que? Olá, irmão Oscar. Tudo bem?
agrado do pecado nos foi tirado a semelhança divina, né? Ainda restou, né, faíscas dela, mas a semelhança do caráter de Deus nos foi retirada. E a vida aqui nessa terra é uma constante educação, ou reeducação, né? Ao que um dia a gente foi, a imagem e semelhança de Deus. Por isso é tão importante compreender e estudar esse tema. Porque é Ele que vai nos levar ao que um dia a gente já foi, a imagem e semelhança de Deus. A perfeição que um dia a gente for criar. Então, eu queria dar boas-vindas a todos, né? E iniciar esse momento com uma oração, pedindo o Espírito Santo de Deus para que Ele repouse sobre nós e que a irmã Luz seja usada e que essa mensagem venha penetrar, sabe? Rasgar os nossos corações. Então, vamos orar. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Então, oremos. Senhor nosso Pai, nós estamos gratos porque podemos nos reunir num momento tão importante da história dessa terra, que é o tempo do fim, para estudar sobre um assunto primordial para a nossa salvação e para a salvação de outras almas, que é a verdadeira educação. Meu Pai, Tu sabes quão perverso é o nosso ser e o nosso coração, o quanto somos desesperadamente corruptos e necessitamos de Tua graça. Por isso nós vemos Te pedir, Pai, que esse assunto venha ter compreensão clara na vida de cada um aqui, Pai. E possamos entender com clareza que Tu quer restaurar em nós a Tua imagem novamente. Que nos mostre o caminho, Pai. Trace diante de nós o caminho que devemos andar, para que a Tua imagem seja plenamente revestida em cada um aqui. Que Tu venha nos ajude, Pai, que ela venha ser inspirada por Ti. Que as Tuas palavras venham estar na boca dela. E que ao essas palavras serem proferidas, essas mesmas palavras que criaram o mundo, que elas possam criar em nós um coração novo, Pai. Que elas sejam como espadas de dois gumes e penetrem no cerne da nossa alma, do nosso coração, dos nossos anseios e nos transformem por inteiro e por completo. Derrama o Teu Espírito Santo sobre esse pequeno povo, Pai. Nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, a gente vai ter uma mensagem musical.
Deus foi direcionando e está sendo uma bênção para a minha família, minha esposa está no programa também, né? E, então está sendo uma bênção dupla. E para mim também. Eu não me sinto digna de estar aqui compartilhando com vocês, apesar de eu ser formada na área de pedagogia de educação musical, na verdade. A minha formação não foi dentro desses princípios, né? Foi numa faculdade adventista, mas, como a gente sabe, não tinha essa essência, né, da verdadeira educação. Então, eu aprendi o que eu vou compartilhar com vocês ao longo da minha jornada de mãe educadora no meu lar, né? Como vocês vão perceber. Então, eu vou apresentar um pouquinho do nosso ministério, já que tem muita gente que eu não conheço, que talvez não saiba. Nós temos um ministério chamado Projeto Restaure, essa é a minha família Bazan. As minhas filhas, posso passar um pouquinho? As minhas filhas não são perfeitas, assim como a mãe delas não é. Ao longo dos anos, né, nosso crescimento como família, eu fui entendendo os princípios da verdadeira educação e elas foram os meus ratinhos de laboratório. Eu fui aplicando, aprendendo também, errando, corrigindo, mas eu dou graças a Deus. Hoje as duas dedicam a vida para a missão. A mais velha, a Ana, da Vinho, né? Acabou de chegar de 1 ano e meio na África e está indo lá onde o Isaac está, vai trabalhar com o Isaac naquele, né? Nos Estados Unidos. A Sara, que é a mais nova, de Verde, ela também esteve por um período curto na África, mas desde o ano passado ela está numa escola missionária nos Estados Unidos, onde a Isabelle está. Então as famílias missionárias vão sempre se apoiando, se ajudando, né? E ela vai continuar lá por um tempo. E o meu esposo, talvez ele suba aqui depois da programação lá embaixo, vocês vão conhecer essa semana. Então nós temos o Projeto Restaure. O Projeto Restaure nasceu em nosso coração há uns 15 anos atrás, com o desejo de ajudar famílias a serem restauradas, relacionamentos familiares, o casamento, a educação de filhos. E como nós tínhamos essa educação diferenciada, eu sempre eduquei as minhas filhas em casa, até concluir o ensino médio, acabou que a gente abrangeu essa área da verdadeira educação também, né? Então, temos aí algumas fotos de alguns eventos, pode passar agora? Esse é o nosso espaço lá, nós moramos no sítio dos meus pais, nós construímos esse salão aberto, onde nós realizamos então os family camps, que são esses acampamentos para a família inteira, né? Nós recebemos os pais, os filhos passam no final de semana, e nós realizamos palestras, algumas atividades recreativas saudáveis, testemunhos e uma série de outras coisas. Sempre realizamos uma feirinha, a gente chama de feirinha de empreendedorismo, né? Onde as crianças têm a oportunidade de oferecer os produtos que eles mesmos produzem. Então, basicamente, é o que vocês fazem aqui, no contexto da escola, nós fazemos lá com famílias, né? Que vêm dos seus lares. Pode ir passando? Temos aí, então, as famílias, é muita criança, gente. Assim, é 50% adultos, 50% criança que eles fizeram. Pode ir passando. Então, a gente tem atividades na horta. Essa aí foi uma aula de hidroterapia, uso de carvão, né? Aí há uma aula de carpintaria. Nós fizemos há alguns anos o que a gente chama de Junior Camp, que é para os adolescentes. Juvenis e adolescentes, os pais vão, mas as atividades são direcionadas para eles. Aí a parte da feirinha de empreendedorismo. Esse ano passado a gente se envolveu com a Daga, meu esposo estava atuando como diretor da Daga, e o congresso desse ano passado foi lá também. Então isso aí é um pouquinho. E nós, particularmente como família, estamos cada vez abraçando mais, né, a agricultura. Então temos agora, porque não tem como você falar de educação sem falar de agricultura, não tem como você falar sobre isso sem praticar, né? A gente sempre teve uma hortinha muito acanhada, e esse ano Deus colocou no nosso coração
o desejo de ampliar. Isso é uma pequena desculpa que nós temos. E nós estamos iniciando, pode ir passando? Essas são cenas do Haddad ainda, pode ir passando. Esse é um rapaz, volta só um pouquinho, talvez alguns de vocês conheçam, Tiago Luiz, ele trabalha com a floresta, esteve no Lei de Esperança na Bolívia, e ele participou do Haddad esse ano passado conosco, e ele ficou lá. E ele vai agora. O que significa DAGA? Associação, quem sabe? Os agricultores. Cadê a Sofia? Tá lá embaixo. A Sofia Haddad também. Então, são pessoas que têm interesse na vida no campo, em agricultura, autossustentabilidade. Então, o Tiago, ele é um especialista nessa área, ele vai vir aqui, eu ia sugerir, oferecer, né? A gente eu até falei para ele, Tiago, vou falar de você lá. Ele é uma pessoa que tem assim, um conhecimento maravilhoso. Acabou de ler o livro Educação. Ele não tinha lido, eu falei, você tem que ler o livro Educação, porque você tem tudo a ver com a verdadeira educação. E ele é um guardião de sementes, faz agrofloresta. Então, mostra aí o próximo, que já é parte do trabalho depois que ele chegou, né? Ali é nosso viveiro de mudas, e aqui já são as primeiras fileiras da agrofloresta que já estão crescendo. Então, estamos bem empolgados com esse projeto lá e vamos continuar trazendo famílias agora com a oportunidade de trabalharem na terra. Nós temos um site, projetodestauro.com, e eu queria falar especificamente dessa parte do site, a Biblioteca Educacional. Nós temos vários materiais, você entra ali, tem abas em todas essas áreas aí, né? E materiais assim que eu vou disponibilizando ali, que eu tive contato, alguns que eu criei, outros que eu traduzi. Então, está lá gratuitamente algumas produções que nós fizemos, a gente produz na área de música também. Pode ir passando? Nosso canal no YouTube também, né? Tem alguns vídeos, alguns clipes musicais. E o curso Princípios da Verdadeira Educação, não sei quantos aqui já assistiram, só para ter uma ideia. Está disponível gratuitamente no YouTube, vocês podem assistir lá. Tá? Acho que tem acesso pelo site também, né? Minha esposa. Dá um oizinho para todo mundo. Ele deve estar bem cansado, porque a gente não dormiu essa noite passada. Deixa eu abrir aqui as anotações. Bom, quem sou eu? Eu sou formada em música, educação musical. Eu me formei nos Estados Unidos e lá é um pouco diferente daqui. Lá a parte da pedagogia ela é mais presente no curso, não é tanto educação artística como na maioria dos lugares aqui no Brasil. Mas como eu falei, eu não aprendi quase nada do que eu sei sobre verdadeira educação na faculdade, apesar de ter sido uma faculdade adventista. Eu estudei nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu comecei a dar aula de inglês, porque eu falava inglês numa escola adventista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E logo no primeiro ano, nas primeiras semanas ali, a orientadora me chamou na salinha dela e falou, olha, eu quero que você faça o seu plano de aula. Era inglês de pré ao 5º ano. E aí eu comecei, né, a fazer, eu estava aprendendo a fazer o planejamento, né? E embaixo tinha uma partezinha que estava escrita assim, fé e ensino. Não sei se vocês usam isso aqui. Mas na escola adventista você coloca tudo que conteúdo que você vai dar, alguém já deu aula na escola adventista. E embaixo tem fé e ensino. E aí eu perguntei para ela, mas o que é isso? Não, é o que você vai transmitir da nossa fé através das suas aulas. E eu fiquei muito perturbada. Eu falei, como assim? Eu estou dando aula de inglês. Como que eu vou transmitir alguma coisa de Deus, da Bíblia na
se relacionam com isso, né? E foi assim as minhas primeiras experiências. Os anos foram se passando, eu me casei, tinha minhas filhas, conheci essa modalidade do homeschooling. Lá nos Estados Unidos, decidimos educar as nossas filhas em casa. Começamos lá, viemos para o Brasil e eu ainda não tinha livro de educação. Então era escola em casa. Né? Eu recebi uma caixa desse tamanho com todos os livros do aluno, todos os livros do professor. Tinha uma pastinha que tinha os planos de aula e falava palavra por palavra o que eu era para dizer para minhas filhas. Bom dia, filha, tudo bem? Estava escrito lá. Eu lia e simplesmente transmitia para minha filha. Não era verdadeira educação também. Eu ficava 3, 4 horas sentadinha com ela ali. Aí, no fim de tarde, depois de almoçar, ela ainda ia ter mais 2, 3 horas de tarefa. E nessa época, o livro de educação entrou na minha vida. E foi uma confusão na minha mente. Como assim? Como assim? Natureza, livro. Tem aula de religião, mas o materialzinho que ela usava, porque era um material de uma escola adventista lá nos Estados Unidos, até que tinha, por exemplo, caligrafia era com versos bíblicos, as histórias todas tinham um fundo moral, né? Não era um material adventista, exceto os de ciências, Mas assim, eu ia lendo o livro e ao mesmo tempo eu ia vendo que não tinha nada a ver. Eu não sabia olhar para uma folha e tirar uma lição espiritual da folha. E eu comecei a testar, aos sábados eu saía em meio à natureza e eu começava a tentar tirar ilustrações, né, que falavam do caráter de Deus, questões para o nosso desenvolvimento do nosso caráter. E foi assim, passo de formiguinha. E eu acabei de ler o livro de educação e parecia que eu não tinha aprendido nada. Aí eu falei, eu vou ler de novo. E eu marquei, sublinhei, circulei. Da terceira vez que eu li, eu peguei um caderno e eu ia lendo e eu ia anotando no caderno. Eu tentei achar esse caderno para trazer para mostrar para vocês, mas eu não achei. Mas é um caderno todo com resumo, com os pontos principais do livro de educação. Nessa época nós criamos o curso. Nessa época não, foi bem à frente, bem à frente. Mas eu falo desse meu caderninho no curso, né? Porque os princípios da verdadeira educação, você só internaliza quando você pratica. Eu participei de um simpósio da verdadeira educação que o MASP fez uns 3 anos atrás. Eu até nem sei porque eles me chamaram, porque eram só professores universitários e eu, né, uma mãe que educou os filhos em casa. Mas depois eu entendi que esse era justamente o principal propósito que eles tinham me chamado. E no último dia a gente teve um painel e nós respondíamos perguntas e foi perguntado se era possível praticar os princípios que estão no livro de educação. E a maioria, não todos, mas alguns falaram não, isso aí é o ideal. Isso é um ideal. Mas não tem como. É impossível, com as exigências, né, que hoje em dia é impossível. Alguns discordaram, eu discordei, obviamente. Apesar de que eu não posso dizer para vocês exatamente o que é para fazer, porque eu não sou uma professora de escola. Mas uma coisa eu sei, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, não importa se você está no lar ou com os seus filhos, você está numa escola educando os alunos. Quem vai fazer a obra no seu coração, para você saber como colocar em prática aquilo que você lê, é o Espírito Santo. Então, é possível? É. Porque não tem limites para a atuação do Espírito Santo no coração de um pai, de um professor que quer fazer a vontade de Deus. Então, essa semana eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. A coisa mais importante como professor e como pais, porque eu sei que tem muitos pais aqui, é nós estarmos em comunhão plena com Deus. E nós falarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Foi isso que eu fiz na minha vida. Eu ainda continuei engatinhando naquele processo com a minha filha de trazer a escola para dentro de casa, e daí eu não sabia o que fazer. Nós fomos para os Estados Unidos e lá Deus colocou algumas pessoas na minha vida. Ele me colocou em contato com um folhetim que amanhã eu vou passar para vocês. Eu esqueci de incluir na lista aí. Que é mais específico sobre a educação domiciliar, mas traz muitos conceitos importantes.
educação em geral. Depois eu conheci a professora Silvia Martins, e aí foi uma revolução na minha vida e na minha mente. Eu dei um ano de férias para as minhas filhas. Eu tinha essa liberdade. Eu dei um ano. Vocês não vão estudar todo ano. O que nós fazíamos? Horta. Elas faziam todas as atividades dentro de casa. Nós íamos à biblioteca, porque a minha filha mais velha gosta muito de ler. A gente pegava trilhas de livro e ela ficava lendo. Eu deixei de educar? Não. Foi aí que eu comecei a compreender a verdadeira educação. Porque eu tirei os meus preconceitos, né, aquilo que eu achava que era, e eu deixei Deus ir moldando a minha vida e o meu caráter. Né? E depois disso, lentamente eu fui introduzindo as coisas conforme eu ia entendendo. E olha, aí vocês podem perguntar, mas e aí, qual é o resultado? Né? Eu não falaria essas coisas para vocês há alguns anos atrás, até minha filha ter concluído o ensino médio e entrado na faculdade. Porque eu acho que eu não tinha fé suficiente para falar. Mas ela foi muito bem. A minha filha mais velha fez um ano de faculdade nos Estados Unidos, ela fez todos os testes para entrar. Só para você ter uma ideia, com 16 anos, quando ela tinha acabado de fazer 16 anos, ela fez o curso do ensino médio, o teste do ensino médio, que é o equivalente ao ensejo aqui no Brasil. Ela fez esse teste lá nos Estados Unidos e ela passou. Passou tranquilamente. Ela tinha 16 anos, ela não tinha feito ensino médio ainda. Aí ela fez, eu lembro que nos 3 meses antes dela fazer o teste, a gente pegou uma série de DVDs muito interessantes na área de biologia, física e química. E ela assistiu aqueles DVDs. E para você ter uma ideia de como Deus provê, quando a gente busca honrar o que Ele traz até nós, tinham perguntas no teste que eram exemplos que o professor tinha dado no DVD. Então, assim, ela tirou 10 em tudo? Não. Não tirou 10 em tudo. Ela não foi muito bem em redação, porque era um tema assim que ela não tinha muito contato. Mas depois, na faculdade, ela fez uma matéria que era tipo redação, preparava para um dia fazer um TCC. E era maravilhoso, porque essa faculdade era nos Estados Unidos, eles buscavam seguir os princípios da verdadeira educação. Eu acho que da Willis College. E todos os papéis de pesquisa dela eram com temas bíblicos. Então era maravilhoso ver como Deus proveu, né? Ela escrevia aquelas pesquisas mesmo, sobre temas bíblicos, sobre experiências pessoais, sobre histórias de pioneiros, né? Uma escola, assim, para mim, que foi fundamental na nossa experiência também. Enfim, então eu falei isso com vocês, para vocês acreditarem que o plano de Deus funciona. Se ele funcionou no meu lar com uma mãe que não era muito organizada, onde as coisas não eram muito estruturadas, vai funcionar muito mais com vocês, que estão dentro de um sistema, que vocês têm apoio um do outro, onde pais e professores trabalham juntos, onde o trabalho de um complementa o trabalho de outro. A única coisa que todos vocês precisam é da presença do Espírito Santo no coração. Amém. E essa harmonia com o Espírito Santo é que vai trazer os resultados. Aonde que você deseja que os seus alunos ou seus filhos cheguem? Aí tem esse texto aqui, né? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Esse salmo é um salmo que toda a família precisa decorar, precisa memorizar. Porque ele é muito bonito. Ele fala da nossa experiência como pais na educação dos nossos filhos, sob a direção de Deus. Aonde você deseja, como pai ou como professor, que os seus alunos cheguem? Podem responder. No céu? Amém. Esse é o nosso plano também. E se nós desejamos que os nossos alunos cheguem ao céu, é lá que nós temos que mirar a flecha. Eu não posso mirar aqui para algo deste mundo e esperar que meus filhos cheguem lá, que os meus alunos cheguem. E isso que a verdadeira educação faz. A verdadeira educação é como uma lente. É uma lente que você está colocando nos seus olhos e a partir de agora você vai enxergar diferente. Você vai cumprir com os requisitos do método porque Deus vai abençoar. Isso é um detalhe, é uma vírgulazinha.
mas a sua mira é lá no céu. É a salvação deles. Mas muitas vezes nós nos perdemos nessa preocupação. Ai, como que vai ser passar no vestibular, fazer um Enem, fazer um ensejo? Isso é normal. Porque nós somos humanos. E porque o inimigo vai nos tentar. Mas quanto mais nós tivermos os nossos olhos no céu, no processo de educação que leva ao céu, mais nós vamos ser bem-sucedidos. A obra da redenção, da educação e da redenção são uma. Então, o processo de salvação de seus alunos e a educação deles é a mesma coisa. Se nós tivermos isso em mente todos os dias ao iniciarmos uma aula, garanto para você que vai ser bem. Quantos aqui sabem decor? Aliás, eu sempre pergunto quantos leram livro de educação, mas eu não quero deixar ninguém desconfortável. Mas faz de conta que eu perguntei, não preciso levantar a mão. Se você não leu, você não vai entender nada do que eu vou falar essa semana. Você está bem atrasado. O livro de educação não é um livro para o professor, o livro de educação não é um livro para o pai, o livro de educação é um livro para o ser humano. Jovens, adolescentes, vocês precisam ler. Quanto mais cedo vocês lerem, mais fácil vocês vão entender tudo o que está acontecendo aqui. Não tem como vocês seguirem esse caminho. Eu vou dar uma semana para vocês lerem. Quem não leu? Não tem como, se você não ler a educação. Tem que ler. E ele é só o primeiro. Né? Depois tem os outros. Vocês são os pais, professores e fundamentos da educação, tem todos os outros. Mas a educação, ele não é uma compilação, é um livro pequeno. A leitura é muito gostosa, muito fácil de se ler. Então leia o livro de educação. Mas quem já leu vai saber o que é a verdadeira educação. É o desenvolvimento, amor, basicamente é isso. Pode colocar o texto? Desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepare o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada pelo mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então é o desenvolvimento harmônico. Próximo quadro. O que é esse desenvolvimento harmônico? Corpo, mente e espírito. Essa parte azul, ela representa a verdadeira educação. Ela começa na concepção e ela passa. Na verdade, ela passa ali, ó, a eternidade. Não vai até a morte, porque se nós formos salvos, né, no céu nós vamos continuar sendo educados. A parte vermelha é a escolarização. É o que o MEC exige. Você viu a diferença? De 5 a 22, para quem faz faculdade, né, começa ali com 5 anos ou 4. Até os 22 por aí, basicamente você vai desenvolver só a mente. Eu estou sendo generosa em colocar um pouquinho ali do espírito e do corpo, né? Porque não tem quase nada nas escolas. Hoje em dia, a educação física é um pinguinho e é só atividades competitivas que não trazem muito benefício para o desenvolvimento físico. Espírito, muito pouquinho. Hoje em dia, eles até falam que é para ter aula de religião em todas as escolas, né? Então, olha só o que Deus propõe e o que o mundo está pedindo. Até mesmo o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos vai ser muito mais superior se nós usarmos os princípios que Deus deixou para nós. Tem uma amiga que ela criou os filhos em casa também, é o filho do ensino médio. Os 2 filhos são pastores hoje. Um deles, quando tinha 11 anos de idade, falou: mãe, que série que eu estou? E a gente não conta, quando a gente educa em casa, a gente não fica contando séries. E aí ela falou: não sei, mãe, eu queria saber, porque tem amiguinho perguntando. Aí ela resolveu levar ele para fazer um teste. Tá bom, vamos fazer esse teste para saber qual é a sua colocação. Ele tinha 11 anos na época. 11 anos seria qual série, qual ano? Sexto ano, por aí. Aí ele fez, vamos ver o resultado, era tudo. 9, 10, 8, 9, mais baixo era 8. E tinham 3 matérias que não tinha nota, era uma sigla. Mas nesse teste lá nos Estados Unidos, ele qualifica o aluno de acordo com o conhecimento
conhecimento dele para uma série específica. Todas as matérias ele estavam no ensino médio. Todas. Exceto aquelas 3 que tinham uma sigla. Era no ano, 10º ano, ou no fim do fundamental, né? 11 anos. Aí tinha aquela sigla. Aí ela ligou, falou, o que quer dizer essa sigla? Aí eles falaram, nível universitário. Quais eram as matérias em nível universitário? Compreensão de texto, raciocínio lógico e, se eu não me engano, eu esqueci o último agora, mas era alguma coisa na área de leitura mesmo, gramática, alguma coisa assim. O que aquele menino lia? Espírito de profecia. Ele lia o espírito de profecia. A inteligência dele estava lá na frente. Lá na frente. Vocês entenderam o que Deus propõe para nós? Não tem comparação. Não tem comparação com exigências. Deus vai nos dar sabedoria, porque a gente tem que cumprir ali com aqueles requisitos, mas tenham certeza que se vocês tiverem coragem, os seus alunos vão ultrapassar em muito aquilo que é exigido. E crescia Jesus em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. O que é estatura, sabedoria e graça? Esse comentário espiritual. Jesus nos deu exemplo. Mas sabe, é muito difícil nós entendermos isso, porque os valores do mundo são exatamente o contrário. Olha só esse quadro que interessante. Quando você pensa na economia do mundo, no século XVII, economia agrícola. No século XX, economia industrial. No século XXI, economia é baseada na informação. Lá atrás, as famílias viviam no campo. Os filhos se entendiam de agricultura, plantavam, cuidavam. Depois veio a Revolução Industrial. Todo mundo saiu. Olha que interessante, na mesma época que veio a Revolução Industrial, nos Estados Unidos, a educação escolarizada se tornou mandatória. Então, não apenas eles saíram do campo, mas eles foram obrigados a ir para a escola. Então, eles esqueceram. Foi toda uma geração que esqueceu da vida no campo. Todo mundo foi para as indústrias. O que você faz numa indústria? Aperta um botão o dia inteiro. Puxa uma alavanca o dia inteiro. Tudo mecanizado. Então, você já esqueceu a agricultura, você aprende habilidades muito limitadas. Tá, mas todo mundo foi para a escola. Século XXI, nós entramos na era da informática. Informação. Hoje não é importante você saber fazer nada em casa. Nem lavar louça, nem cuidar da sua roupa, nada. Agricultura, então, vixe, isso é coisa de 2 séculos atrás. Agora, o que você precisa é informação. Informação. É só isso que os alunos pegam na escola. Mas qual é a nossa realidade como povo de Deus? Hoje nós estamos nos preparando para o céu. Nós estamos preparando o caráter, nós estamos aprendendo habilidades manuais e nós estamos estudando e desenvolvendo uma carreira. Daqui a pouco, nos últimos dias, nós vamos perder, se nós formos fiéis a Deus, a oportunidade de estudar e de ter uma carreira. Nós vamos estar no campo, nos sítios, fazendo o quê? Desenvolvendo o nosso caráter e trabalhando com as nossas mãos. E quando Jesus voltar, o que é que nós vamos levar dessa terra para o céu? Caráter. Eu sei que lá no céu nós vamos trabalhar também, possivelmente. Pelo menos na nova terra nós vamos. Mas dá para você entender que o que o mundo está oferecendo e exigindo de nós vai na contramão do plano de Deus para nós? Então nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos ajustar a educação para que o que importa, que é o caráter, realmente esteja sendo preparado. E aí a gente entra nos 4 convênios, né? A educação de Jesus foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. Do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza e da experiência da vida. Compêndios divinos, cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Então nós
Uma vez que você entende, você vai agir. Olhos que veem e coração entendido. Eu preciso entender, eu preciso enxergar esse plano de Deus e o meu coração tem que estar disposto a entender e colocar em prática. O alvo da educação não é nada mais... Ops, não falei. Mas quem já leu o livro Educação sabe. Qual é o alvo da educação? Santidade. Semelhança com Deus. Minha educação para isso. Então é muito importante. Agora, volta um pouquinho para aquele lado. Tem um outro texto que eu não achei para colocar aqui. Se eu não me engano, é no papel dos profetas que fala como Deus se revela a nós. Quem lembra? Como que Deus se revela a nós? Experiências da vida. Da Bíblia, da natureza, das providências e do Espírito Santo. Não é interessante? Não dá para a gente fazer uma ligação aí? Bíblia, natureza, providências, a gente pode dizer que seria experiências da vida. Aí eu sempre paro ali. Trabalho útil com o Espírito Santo. Trabalho útil com o Espírito Santo. Qual é a conexão aí? Você já percebeu que quando você está trabalhando com as mãos, geralmente sua mente está livre. E é mais fácil você ouvir a voz do Espírito Santo. Será que é por isso que Deus, nessas instruções de educação, fala tanto do trabalho útil? Para mim, na minha experiência, é o mais negligenciado. É o mais menosprezado. Porque Satanás fez uma obra, né? Por séculos e séculos, de que trabalhar com as mãos é para os fracos. É para quem não tem capacidade de usar a cabeça. Satanás quer que a nossa mente esteja sempre ocupada para a gente não ter tempo de comungar com Deus através do Espírito Santo. Então são coisas para a gente pensar. São coisas para a gente refletir. Alguns princípios bíblicos. Eu estou vendo aqui que eu fiz alguma bagunça no meu PowerPoint. Mas vamos lá. Alguns princípios bíblicos da verdadeira educação que eu, ao longo da minha jornada, fui entendendo. Precisa existir equilíbrio entre o que é prático e entre o que é teórico. A Bíblia fala que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em tudo que você for ensinar, busque o lado prático. Faz uma diferença tão grande você ensinar só na teoria e ensinar de forma prática. Por exemplo, uma vez eu tive uma experiência com as minhas filhas. Nós viemos aqui na Serra e antes de ir embora nós passamos naquela gruta da Lapinha. E lá no museu tem uma réplica do crânio da escrava Lucia, quem já viu? Que é considerado o crânio fóssil mais antigo do Brasil. Um dos mais. E a gente pegou um livro de história que contava a pré-história do Brasil. Eu sei que vocês vão começar a se arrepiar agora, mas assim, eu não seguia um programa de história com as minhas filhas. Era uma coisa aqui, uma coisa ali, um seminário aqui, um documentário ali, tá? História, geografia, ciências, foi tudo assim, tá? Eu tinha livros mais regulares para língua portuguesa ou inglesa, no caso delas, e matemática. Então era assim, era uma coisa aqui, uma coisa ali, e elas iam se complementando. Eu peguei esse livro e a gente começou a ver ali as coisas. Virei a primeira página, o crânio de Luzia. Elas já tinham visto a réplica e já tinham lido o que estava escrito ali embaixo e ouvido o que o guia tinha explicado sobre o crânio de Luzia. Aí a gente passou mais uma página, cerâmica Marajoara. Nós tínhamos feito uma viagem para o Nordeste e elas tinham visto réplicas, os vasinhos lá, né, no estilo da cerâmica Marajoara. Então, assim, no lar a gente tem essas liberdades. Você vê aquilo que você vai estudar. Na escola, professores, vocês têm que trazer essas coisas. Ou levar os seus alunos, para que eles tenham uma experiência. Por exemplo, você vai estudar biologia, que é uma coisa maravilhosa, ou ciências, né, que é a natureza. E se você não cuidar, você vai passar o ano inteiro olhando figurinhas no livro. Nós precisamos sair e mostrar
precisamos ser mais práticos do que teóricos. O aprendizado é cumulativo. Isaías 28:10 diz regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não se preocupe se o seu aluno não aprender. Alguém já não se preocupe se o seu aluno não aprender tudo de repente. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele vai acumulando o conhecimento. E cada um no seu ritmo. Nós vamos falar sobre isso depois. Cada aluno tem seu ritmo, tem seu estilo de aprendizagem. Então, não é porque você passou o mesmo conteúdo para todos que todos eles vão absorver no mesmo nível. Próximo. O ensino ele deve ser espontâneo e contínuo. Esse texto de Deuteronômio também é outro texto que a gente precisa memorizar, né? Que nós devemos educar assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Que deve estar nas paredes, na porta, na nossa testa. Além de Deus, todo o ensino deve ser assim, espontâneo e contínuo. Devemos aproveitar a curiosidade natural dos nossos alunos. Jeremias 33 diz: invoca-me e eu responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Está falando alguma coisa que não sabes, eu acho. Não é assim que Deus trabalha? Na Bíblia, Jesus, quantas vezes Jesus fazia perguntas? Quando ele queria explicar alguma coisa, primeiro ele perguntava, para saber o nível de conhecimento dos seus discípulos, e daí depois ele ia explicando. Então, esse diálogo, quando as crianças fazem perguntas, tem uma pesquisa. Quantos aqui já ouviram falar do Raymond Moore? Raymond Moore foi um adventista falecido, americano. Ele é considerado o pai do homeschooling. Ele trabalhava para o governo americano, para o Ministério de Educação, e aos poucos, nas pesquisas dele, ele viu que a educação americana estava falida. E ele começou a se voltar para o lar. E ele viu que, nas circunstâncias dele ali, o lar oferecia oportunidade a mais para as crianças alcançarem um nível intelectual mais elevado. Os livros dele, ele leu Ellen White, ele leu o livro de educação, e ele traduziu isso numa linguagem onde qualquer um conhecia. Ele é considerado o pai do homeschooling dos Estados Unidos e ele era um adventista, e pouca gente sabe disso. Ele tem um site, né? Tem um site até hoje, a família continua o trabalho. Então, ele oferece um programa, né, de ensino domiciliar, ou pode ser usado em escolas, e é maravilhoso. Primeira aula de inglês é para você ler o primeiro capítulo do Desejar. E daí tem lá uma série de perguntas que é para você responder. Ele faz isso para qualquer um, não é só para adventistas. Aliás, muitos adventistas não sabem que ele era adventista. Mas é fantástico o material dele. E ele fala muito. Eu falei tudo isso e eu esqueci de falar o que eu ia falar. Ele fala que uma criança, em média, faz 100 perguntas por dia. Os mais falantes chegam até 200. Quantas dessas perguntas são respondidas na sala de aula? Então, eu sei que não dá para responder 100 perguntas de todas as crianças, nem 50, né? Se você ficar com elas meio feliz. Mas aí que entra o lar. Pais. Nós precisamos dialogar, nós precisamos responder perguntas, porque cada pergunta é um desejo por aprender. Eu quero aprender, por isso que eu estou perguntando. E mesmo na sala de aula, a gente precisa dar um pouquinho mais ter um pouquinho mais de paciência e responder algumas perguntas. Traz a pergunta para o contexto que você quer ensinar, mas não repete, né? Procure responder para satisfazer essa curiosidade natural das crianças. Último lá, raciocínio é valorizado. Na Bíblia fala, vinde pois e arrazoemos, diz o Senhor. Deus não fala, vem cá, que eu vou falar tudo o que você precisa ouvir. Deus fala, ele falou isso para a mulher do poço, mas mesmo assim, se você ler o diálogo deles, ele fazia pergunta, ela respondia, fazia pergunta, ela respondia. Deus quer conversar conosco. Amém. E essa é a forma como nós ensinamos os nossos alunos também. É no diálogo. Julgar todas as coisas, entende o que é bom, fazer escolhas. Aprender a observar e a fazer escolhas. Vamos para o próximo? Eu tenho até que horas ou passou minha hora?
Ótimo. Ok. Eu vou até meia-noite. Pode passar para o próximo. Eu queria falar um pouco sobre conteúdo e metodologia, os métodos que o livro de educação traz para nós. Talvez vocês já leram, né? Lógico que aqui não estou falando do conteúdo do que vai ensinar, mas dos filtros que nós precisamos colocar no conteúdo, né? Sempre a Bíblia, nunca a literatura pagã. A professora Letícia, que vai falar com vocês, teve uma experiência com a filha dela, estudou no MASP, e ela não permitiu, ou melhor, a filha não quis ler nada, porque lá eles pedem para ler, assim como todas as outras escolas, os livros de literatura. E a filha dela não queria ler. E ela foi e conversou, ela era professora lá também. Falou, minha filha não vai ir. E uma professora virou para ela e falou assim, sua filha jamais vai passar no vestibular. A filha dela passou para a química na USP. Sem jamais ter lido um livro de literatura. Então isso aí, gente, o que não vem de Deus, o que não está de acordo com a palavra dele, já está fora do conteúdo que a gente vai ensinar. Só quero acrescentar essa parte que você está contando. O Henrique fez a prova, ele me ligou no final, e ele falou assim, mãe, você tem que ver a prova de vida, que coisa mais linda, tudo que eu experimentasse. Amém. Eu falei, mas, filho, se você não passar só, se você se sentir confortável, aleluia. Crianças que estudaram em casa, tipo assim, na escola eu olhei para ele, esse tanto de Bíblia, que era uma apostila desse tamanho, só para mostrar para ele assim, uma coisa assim. Aí a universidade falou, para nós o mais importante é a Bíblia e biologia. Amém. Amém. Que existem universidades que estão se voltando, né? Os princípios de Deus. Criacionismo, não evolucionismo. Verdade, não ficção. Nós vamos falar mais sobre isso. Evitar o estudo crítico da Bíblia. Isso é uma armadilha. Crítico no sentido de eu sempre ficar desconfiando, de eu sempre ficar achando que eu posso saber mais, o que não é bem assim. Né? O livro de educação fala isso. Isso aí são páginas do livro de educação. Tá? Nada que tenha sementes do espiritismo. Hoje em dia é difícil, né? Muitos livros, muitos materiais. E quais são alguns métodos nos quais nós temos que cuidar? A abnegação, não a rivalidade. Não a competição, a abnegação. A competição, ela mata a abnegação. Jesus era abnegado. E é isso que nós temos que ensinar para os nossos alunos a serem. Usar o raciocínio, não a mera memorização. Existe memorização necessária, mas os nossos alunos não devem aprender memorizando. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. No ensino médio, a gente teve uma prova de geografia que era o relevo da Europa. Não sei como na minha vida que eu ia usar o relevo da Europa, mas tudo bem. Eu memorizei o relevo da Europa. Eu cheguei na escola, fui no cantinho do quadro, na hora do recreio, desenhei todas as cordilheiras, as montanhas e escrevi o nome. Ok, sentamos para começar a prova. A professora foi, tadinha. Ela tinha um pouquinho de problema visual, ela apagou o quadro todinho, menos o meu desenho. Todo mundo fez a prova e tirou 10. Só que no meio da prova, os alunos falaram, eu não percebi, porque eu sabia, eu escondi tudo, entreguei. Os alunos começaram a me jogar coisa no lixo, apontar lápis, e cada vez que eles passavam lá, eles davam uma apagadinha. E ficou aquela comoção na sala de aula, todo mundo rindo, cochichando. Quando ela viu que todo mundo tirou 10, ela cancelou o teste. Mas ela nunca descobriu por que todo mundo tirou 10, por que todo mundo estava. Uma semana depois, eu disse isso. Eu não sabia mais nada. Por quê? Porque foi aquela memória superficial. Aquela memória que eu não uso, aquela memória que não era importante para mim, aquela memória que não era relevante para o meu crescimento. Então a memorização é assim. É um caminho raso. É só para você tirar 10 na prova. Eu merecia aquele 10?
individual, não no coletivo. Nós vamos falar mais sobre isso, está errado ali. Nós precisamos olhar alunos como se eles fossem os únicos na sua sala de aula. Eu tenho 2 filhas, cada uma é completamente diferente da outra. E é um desafio, quanto mais filhos você tem, ou quanto mais alunos você tem, você reconhecer isso. Mas nós precisamos ensinar indivíduos, e não apenas uma sala de aula. Favorecer um estudo amplo e não restrito das coisas. Isso tudo está no livro de educação. Usar ilustrações simples, porém eficazes. Ter entusiasmo ao educar. Ter um objetivo específico. Eu não vou ensinar simplesmente porque é exigido pelo médico. O que está na minha lista para ensinar naquele dia. Pode ser que esteja na sua lista, mas você vai ter que criar um objetivo para aquele ensino. Vai ter que fazer sentido. Por que é importante você aprender isso? E os próprios alunos vão te responder. Por que é importante você aprender isso? Quando você vai usar na sua vida? Você vai se surpreender com as respostas deles. Progredir conforme a capacidade do aluno. Isso aí também tem que ver ali com desenvolvimento individual. Nós vamos falar bastante sobre isso no dia que nós falarmos sobre experiências da vida. Rapidamente eu vou mostrar para vocês o que eu considero algumas iniciativas. Na época de Ellen White, vocês vão receber, não distribuiu ainda, né? Essa folhinha de cima, pode distribuir. Aqui eu coloquei só o que ensinar entre os 10 e 15 anos mais ou menos, que é a faixa etária com a qual vocês vão trabalhar. Esse é o conteúdo que nos livros de Espírito e Poesia ela menciona que são importantes os adolescentes saberem. Mas aí vocês têm a faixa etária anterior e a seguinte também, né? Então, dê uma olhada, comece a analisar, comparar com o que vocês têm feito. Eu sei que vocês têm feito muito disso, né? Mas isso aí é o que ela considerava importante. Mais importante. Você vê, olha, história está associada com o quê? Profecias. Geografia está associada com o quê? Histórias. Então você vai oferecer muitas das mesmas matérias que o MEC ensina, só que você vai dar um foco de coisa. Vamos para o próximo? Essa série aqui, eu tenho acesso, eu posso passar tudo para vocês depois. Uma série de livrinhos que foram escritos por esses 3 autores ali. Essa primeira, Sarah Elizabeth, ela era uma secretária da Limite. E ela que escreveu esses livros. São livros de leitura com base nos princípios da verdadeira educação. Por que eu trouxe aqui? Porque é um livro que é usado na aula de inglês nas escolas, vamos dizer assim, né? Mas aí quando você olha o conteúdo do livro, pode passar o próximo? Os textos estão nessas áreas. Olha que interessante. Então era para ajudar a criança a ler bem, ensinar gramática, ensinar a boa entonação. Mas enquanto eles estavam lendo, olha o que eles estavam aprendendo. Era tudo misturado, assim como as coisas de Deus. A gente não tem como separar. Eu sei que isso talvez seja o maior desafio na escola, né? E cada professor dá uma matéria. Mas de alguma forma, se vocês conseguirem descobrir formas de unificar as coisas, de repente pega o mesmo texto que está trabalhando lá na aula de religião, traz para a aula de língua portuguesa, vai fazer uma análise daquele texto. Pega um texto que vai estudar na aula de história e geografia e trabalha esse texto na caligrafia, sei lá, no que for que vocês estiverem trabalhando, né? Eu achei bem interessante. Olha quanto conteúdo importante nos livrinhos que as crianças estavam. Isso aí é do 6º ano. Isso aí eu peguei a lista do 6º ano. O próximo, vocês têm aí o manual, né? Você não copiou? Tá, isso aí é para vocês olharem depois, analisarem, não dá para a gente falar aqui, mas se quiser dar no final, tá? Mas é a proposta das escolas adventistas em 1918. Poucos anos depois que a Ellen White morreu. Vocês vão ver que coisa linda a sugestão, né, de conteúdo das matérias que as crianças e os adolescentes deveriam estar aprendendo. Aí eu coloquei
na minha jornada eu considero como bem interessantes, em termos de escolas que estão buscando praticar os princípios. Vamos ver? Aí, essa é a continuação. Ah, bom, esse não é a nossa era, mas vamos lá. Vocês já ouviram falar da escola Madison, né? Que é assim, um modelo para todas as escolas hoje que buscam seguir os princípios da verdadeira educação. Aulas, né, de várias habilidades manuais, e agricultura é muito importante. Vamos ver a próxima. Quem já foi na fazendinha do Nato? Vocês sabiam que a professora Selma Fonseca, que desenvolveu a fazendinha? E o objetivo, a fazendinha, quando eu morei no MASP, ela era do lado da escola. A escola era dentro da fazendinha. E o objetivo era que todos os dias os alunos fossem lá dar comidinha para os animais, limpar os currais, aguar a hortinha, tirar matinho. Esse era o objetivo dela. Infelizmente não foi bem compreendido, eles levaram lá para baixo, né? Ainda é um lugar muito bonito. Lá tem uma sala de aula que é toda de vidro, assim, não sei se vocês já viram. E tem algumas classes dos menorzinhos que estão lá e ainda fazem o trabalho. Mas era um ideal, era um desejo, né? De trazer a verdadeira educação de volta para a escola. O próximo, você já ouviu falar dessa escola? Sim. A professora Selma também tem o dedinho dela lá. Né? Ela participou da organização do projeto. E ela deu um testemunho, no nosso curso a gente fala. Ela deu um testemunho de que ela foi visitar, ela passou um mês, 1 ou 2 meses lá, dormindo em rede, comendo a comida deles, para conhecer a comunidade ribeirinha. E uma das coisas que mais impressionou o coração dela é que ela falou assim: o nosso material trabalha muito em cima de competição. Eu não posso trazer competição para essas pessoas, porque lá um planta mandioca, o outro planta milho. Todo mundo ajuda a plantar, todo mundo ajuda a colher e divide. O planta mandioca dá para colher o milho, planta o milho. Eles vivem numa comunidade cooperativa. Como que nós vamos ensinar essas crianças competição? Então ela foi trabalhando no programa da escola para que tivesse essa mesma visão, que trabalhasse a cooperação e não a competição. Essa escola, para lá, é a mata, né, a Amazônia, e para cá é o rio. A escola está numa faixinha ali. Então o que eles fazem? Eles criaram unidades temáticas, né, onde eles trabalham, por exemplo, o rio. E eles trabalham no rio. Estudos sociais, ciências, matemática, tudo sobre o rio. Depois eles vão para a floresta e eles trabalham todos os... De alguma forma, eles trabalham os conhecimentos, né, lá dentro. E essa é uma escola técnica. Então, os alunos aprendem diferentes habilidades para que eles saiam dali com uma profissão. Aprendem a fazer pão, aprendem mecânica. Então, hoje em dia, no sistema de ensino, eu acho que esse é o modelo que mais, essa é a escola que mais se aproxima, né, do modelo ideal. Eu não tenho uma imagem real dessa escola, mas eu conheci alguns anos atrás uma professora na periferia do Rio de Janeiro. Ela fez o curso missionário lá no Hospital Silvestre, nós estávamos dando aula, e pediram para eu dar uma aulinha de verdadeira educação. Quando eu dei aula, aquela mulher, assim, os olhos dela brilhavam, e brilhavam. E no final ela veio e deu testemunho para nós. Ela falou assim: eu nunca tinha ouvido essa explicação da verdadeira educação dessa forma, mas eu li o livro de educação. E eu levo para a minha sala de aula tudo que eu li no livro de educação. E é uma pena que a gente não tem o testemunho dela, né? Mas ela falava que, por exemplo, ela chegava na sala de aula, era 5º ano, então ela dava todas as matérias. Fechava a porta, falava: agora nós vamos fazer o culto. Eu falei: mas como assim? Não pode? Ela: dentro da minha sala, com porta fechada, sou eu que mando. Mandava os alunos. Quem não quer participar, abaixa a cabeça e dorme. Quem quiser participar. E ela falou que era um outro que abaixava a cabeça e dormia. Todos os dias eles cantavam, faziam oração e ela lia um devocional com eles. Aí quando ela ia começar a matéria, por exemplo, se era ciências e ia falar sobre evolucionismo, ela falava assim: nós vamos estudar o capítulo tal na página tal. O tema é evolucionismo. Antes da gente ler o livro, ela pegava a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse tema? E ela lia lá o relato da criação de Jesus. Daí ela falava
agora vamos ver o que o livro fala. E daí, automaticamente, metade da sala de aula já fala, não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. Todas as vezes ela fazia isso, ela pegava a Bíblia e ela via o que a Bíblia fala sobre esse tema que eu vou ensinar para os meus alunos. Primeiro, ela sentava o fundamento, que é a palavra de Deus. Depois ela falava, agora vamos ver o que os homens têm a dizer. Ela não precisava falar mais nada, porque os alunos já entendiam. Essa mulher é uma mulher de Deus. Eu gostaria muito de ter contato com ela de novo. Infelizmente eu perdi o contato dela. Mas tem várias coisas que eu vou compartilhar ao longo da semana ainda, que ela fazia com esses alunos. Então, Deus tem o seu povo buscando fazer a sua vontade. Próximo. Conhecem essa? Amigos, eu vou ficar emocionada. Mas vocês são pioneiros. E não é por acaso que a gente está aqui. Vocês são pioneiros. Eu tenho acompanhado a distância. E eu considero um privilégio estar aqui com vocês. E eu acho que vocês podem ajudar a fazer parte desse processo. Está no próximo último texto que eu vou por aí. Vocês já conhecem esse texto? Está falando das escolas adventistas. Nossas instituições de ensino podem tender para a conformidade com o mundo. Podem avançar passo a passo em direção ao mundo. São, porém, prisioneiros de esperança. E Deus as corrigirá e iluminará, trazendo-as de volta à sua honrada posição de separação. Amém. Vocês podem fazer parte dessa obra. Vocês podem ser o exemplo. Vocês podem ajudar. Já pensou pessoas virem das escolas para cá para aprender com vocês? Como dar aula de matemática? Como dar aula de geografia, de história, de língua portuguesa com base na palavra de Deus? Isso é real. Isso pode acontecer se a gente se colocar nas mãos dele. E eu tenho um presente para finalizar que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu gostaria de chamar a Perpétua aqui. Esse é um presente que a gente, ele não é um presente novo, tá? Porque a gente já usou nos nossos eventos. Nos nossos eventos a gente também ensina. Pode abrir, Perpétua. A gente também ensina esses princípios, isso. Na verdade, desculpa, eu não estou dentro das funções de vocês, mas você é a diretora, né? Então, assim. Esse presente ele vai ser construído nessas próximas semanas, nesses próximos meses. É um tear. É um tear. Tem aqui tem a régua, que faz parte, né? Alguém aqui já fez isso? Já desceu? Opa! Aqui, 2. Então vocês sabem mais do que eu. E a gente fez assim num eventinho ali. Mas a gente passou a régua aqui, então, intercalando os fios, né? E aí quando você levanta a régua, fica mais fácil para você passar a linha. Então vamos lá, Maria, você vai passar a primeira linha. Se eu estiver errado, depois vocês corrigem aqui, tá? Tá certo, né? Eu já vi gente usando lápis e tem gente que passa com a mão mesmo, né? A máquina do lápis, para ser mais fácil de passar. Dá uma azul bem firme, né? E aí você vai passar intercalando os fios. Não, você pode passar de uma vez. Deixa eu colocar essa régua mais perto. Você vai passar por baixo de todos esses que estão levantados. É mais fácil. Não, esse. Todos sim. Todos. Vai lá. Aí você abaixou aqui. Já foi a primeira fila. Irmã, não quer me ajudar aqui?
Agora você passa o próximo. É que tem que deixar um fim, né? Tem que deixar um finzinho. É isso que tem que passar, né? Bom, mas eu queria só mostrar para vocês. Depois o irmão pode ajudar. E esse tear, eu gostaria que fosse construído pelos diretores, pelos professores, pelos alunos e pelos pais. Podia ficar numa sala, lá, num lugar assim, onde as pessoas têm oportunidade, depois o irmão e a irmã podem ajudar, né, a explicar como fazer. Cada um vai fazendo uma linha. Cada um vai fazendo uma linha. Vocês vão construir um mapa. Essa é a construção do caráter dos alunos, essa é a construção dessa escola, essa é a construção da educação adventista no mundo, que vai ser, que precisa ser restaurada. Que Deus abençoe vocês. Que cada um de vocês realmente desempenhe um papel nessa construção. Para um e para o outro. Vamos orar? Vamos nos ajudar? Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui e de estudarmos esse tema que é tão importante. O inimigo tentou tanto destruir, mas nós te louvamos porque o Senhor nos deu uma chance de resgatar essas verdades. E essa escola, Pai, que está desejosa de fazer, já tem feito, Pai, a sua vontade em muitos aspectos, mas eles querem melhorar mais ainda. Toma cada professor, cada diretor, cada pai, cada aluno em tuas mãos. Abençoa-os, dê a eles sabedoria e discernimento. Teu Santo Espírito, para que eles possam saber como oferecer essa educação que salva, que redime. Que possa ser uma luz que brilhe não apenas nessa comunidade, mas em todo o mundo. Que daqui possam sair pessoas para orientar os outros que ainda estão em trevas e precisam dessa luz. Abençoe-nos, a despeito das nossas falhas, perdoe os nossos pecados, sabemos que somos falhos. Mas o Senhor pode nos restaurar para cumprir essa obra. Fica com cada um aqui, dá-nos uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Espera aí só um pouquinho, tá te filmando. É que tá te filmando. Todo mundo tá te vendo. Não, pera aí, é que eu vou cortar o vídeo. Na verdade, é a minha irmã que vai cortar. É da sua mãe, esse aí? Não.